Graças a Deus, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma poderosa oração do Salmos 121. Nós estamos aqui há 65 dias orando o Salmos 121 numa campanha muito forte que está acontecendo todos os dias, de segunda a domingo, aqui no meu canal do YouTube, exatamente às 22 horas. E já de início nessa live agora, eu quero pedir para você me ajudar a compartilhar. Aqui embaixo tem um botão escrito compartilhar. Eu quero que você clique agora e compartilhe para todas as pessoas do seu WhatsApp. Isso mesmo, vai lá, compartilha para todo mundo do seu WhatsApp, coloca no seu status do Zap também, manda nos grupos que você tá. Vamos fazer essa divulgação agora? Não é pelo missionário, é pelo reino de Deus. Você está divulgando a palavra de Deus, o reino de Deus, e eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas através dessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus. Gente, também deixa seu like aqui embaixo, tá certo? Curte aí a live, porque é muito importante isso. Às vezes tem aqui, muitas pessoas e poucos likes. Então compartilha, deixa aí o seu like na sua curtida na live, comenta alguma coisa, porque quanto mais você comenta, mais a live gira aqui no YouTube e o YouTube entende que a live é relevante, então ele vai divulgando, compartilhando e mandando a live para outras pessoas também aqui do meu canal. Eu quero agradecer a Deus por todas as pessoas que estavam hoje no culto, foi um culto glorioso, a glória de Deus se manifestou de forma poderosa. Nós vimos lá revelações extraordinárias, a glória de Deus se manifestou, o povo subiu no altar com toda a fé, consagrou a chave ela foi abençoada e muitas pessoas receberam o seu milagre. Então você que estava no culto, você viu o quanto a glória de Deus se manifestou. Então eu quero agradecer todas as pessoas que estavam no culto hoje, aquelas que participaram, que estavam comigo, unidos em uma só fé. Que Deus abençoe vocês, um culto glorioso, tudo isso para a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Agradecer a Deus também por você que está nessa live aqui comigo, você que tem acompanhado todos os vídeos do canal, as lives, tem participado, tem comentado, tem interagido, tem compartilhado. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Daqui a pouquinho a gente vai orar o Salmo 121, vamos orar também o Salmo 23 e a poderosa oração do Pai Nosso. Então, eu tenho uma palavra de Deus para você. A Bíblia diz que o povo de Israel, eles estavam sofrendo dentro da terra do Egito. Mas tudo isso aconteceu lá atrás, tudo isso começou lá atrás, quando Jacó decidiu levar todo o povo de Israel e as 12 tribos, que eram seus próprios filhos, para a terra do Egito. Houve uma fome muito grande e essa fome devastou muitas partes, muitas regiões da terra naquela circunstância ali. Isso há muitos anos atrás. Há vários anos atrás, mais ou menos isso aí há 3, 4 mil anos atrás. Isso aconteceu, essa história toda. Então, a Bíblia vai dizer que houve um período muito grande de fome. José, lá na terra do Egito, já tinha interpretado um sonho, o sonho de Faraó. Faraó teve um sonho e nesse sonho tinha 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Essas 7 vacas magras e 7 vacas gordas representavam 7 anos de dificuldade e 7 anos de bonança. Os 7 anos de vacas gordas vieram primeiro. Então houve prosperidade, crescimento e a terra prosperou completamente. E o Egito também prosperou muito. Então o Egito cresceu muito. E José, que era um estrategista financeiro, José cuidava de toda a parte financeira do Egito, do palácio, do reinado. Para você que não sabe, José era governador e a função de José era administrar a terra do Egito. Então José, ele tinha um poder muito grande, na verdade um poder até maior do que Faraó.
Faraó era uma figura decorativa, digamos assim. É tipo hoje o rei da Inglaterra, né? Ele é uma figura decorativa, mas quem toma conta de fato é o primeiro-ministro, que administra tudo. É como se fosse o presidente do país e o rei é a figura decorativa. Assim também era na terra do Egito, porque Faraó, ele deu muita autoridade para José. Então Faraó dizia, ó, José, toma conta de tudo, resolve tudo, você vai fazer tudo para mim. Ele confiava muito em José, sabia que José era um servo de Deus, era um homem de Deus, não ia traí-lo, não ia tentar tomar o seu poder nem o seu reinado, né? Não ia tentar ser um faraó no lugar dele. Então ele deixava tudo na mão de José, e José era um governador, ele administrava toda a parte das comidas, a parte das finanças, os impostos da terra do Egito. Então ele interpretou o sonho de Faraó, e nesse sonho, os 7 anos de vacas gordas, que eram os anos de prosperidade, viria primeiro. E foi o que de fato aconteceu. Então, naquele tempo, José, ele juntou toda uma riqueza e alimentação. Então, as coisas que a terra produzia, José juntava. E de tanto juntar, ele teve um estoque muito grande, ficou com um estoque muito grande. Toda a terra passou fome naquela época, uma fome muito grande, e apenas o Egito tinha comida. Então o povo ia para o Egito comprar. O povo tinha dinheiro, mas não tinha comida. As plantações, né, a terra não estava produzindo como era para produzir. Tudo aquilo ali era de alguma maneira a mão de Deus guiando o povo para o Egito, porque Deus já tinha falado para Abraão, olha, o seu povo Abraão, os hebreus, os judeus, vão ficar 430 anos numa terra que não é a deles, mas depois eu vou libertá-los. Então já tinha sido prometido aquilo já fazia parte do destino do povo de Israel. Então, como houve fome sobre a terra, Jacó, junto com as 12 tribos, que eram seus filhos, e o povo de Israel, foi para a terra do Egito. Chegando lá, ele teve toda aquela situação. Jacó viu que José estava vivo, os seus irmãos encontraram a José, e José perdoou os seus irmãos, se uniu a eles, e então foi toda uma questão ali de paz e felicidade entre a família. Você já conhece essa história. Mas o que eu quero que você entenda é que José não ia viver para sempre, obviamente. José morreu e entrou novos faraós. Novos faraós, novos governadores, novos comandantes do povo. E então chegou uma época que entrou um faraó que começou a escravizar o povo de Israel. O faraó tinha medo que aquela nação crescesse tanto a ponto de tomar o poder, de fazer uma revolta. Então ele falou assim, olha, já que o povo é muito grande, então vamos escravizá-lo. E começou ali uma grande escravidão. O povo sofria na terra do Egito, vivia uma vida de derrota, de fracasso, de sofrimento. Durante muitos anos eles viveram bem, mas ali, no final da escravidão do povo, o povo começou a viver mal, muito mal. Eles eram colocados em jornadas de trabalho de horas e horas afinco, trabalhando para criar as pirâmides, para fazer estátuas gigantescas do faraó da época na terra do Egito. Eles trabalhavam em torno de 16 horas por dia, 15 horas por dia, tinham poucas horas para dormir, trabalhavam até mesmo 20 horas por dia, dormindo 4 horas, almoçando no trabalho, comendo no trabalho, e isso quando tinha comida para eles comerem. Porque a comida era cebola, era tomate, era pimentão, o próprio povo vai dizer. Eles viviam escravizados, então a situação era tão catastrófica, tão terrível, que o povo clamou a Deus. Eles começaram a clamar desesperadamente para que Deus o libertasse da terra do Egito. E eles pediam, Senhor, nos tira daqui, nos tira da terra do Egito, nos arranca daqui com mão forte. Nós queremos sair desse lugar, nós já não aguentamos mais, estamos desesperados.
os problemas estão nos sufocando, a escravidão é muito grande e o povo sofria, o povo chorava, o povo gemia na mão da terra do Egito. Aquele povo estava vivendo uma vida derrotada, mas eles conheciam a Deus. A religião judaica, ela ia passando de pai para filho. Os filhos ensinavam, né, os seus filhos e os filhos dos seus filhos ensinavam a religião judaica, então eles conheciam a Deus. Eles eram monoteístas, tinham um único Deus. Conheciam o Deus de Israel, então começaram a clamar, a orar. E Deus do alto dos céus ouviu o clamor do seu povo. Então Deus precisava agora levantar um libertador. E Deus levantou a Moisés. Moisés era um homem hebreu que já tinha feito parte do povo do Egito. Então ele era um homem destemido, ele era um homem que conhecia as fortalezas do Egito, que conhecia todo o povo. Ele tinha ali amizade com o faraó da época, porque ele foi criado junto com esse faraó, que era filho do faraó anterior. Então, ele tinha um acesso ao Egito, porém ele tinha fugido dessa terra por ter matado um egípcio. Um egípcio estava brigando com um hebreu, e nessa briga, nessa confusão, Moisés decidiu defender o hebreu, matou o egípcio e enterrou na areia da praia. Só que, obviamente, a água, quando vem, leva a areia da praia. Foi isso que aconteceu. Moisés, no momento de desespero, enterrou o cara na areia da praia. Quando a água veio, descobriu o corpo. E alguém ali tinha visto. Alguém tinha visto que Moisés matou. E essa pessoa acusou Moisés de assassinato, e isso se propagou por toda a terra do Egito. Moisés teve que fugir para outra terra e se tornou um fugitivo da justiça do Egito. O exército procurava Moisés por tudo que era lugar, mas Moisés se tornou um foragido. Então a Bíblia diz que 40 anos depois, quando Moisés já tinha 80 anos, Deus o chamou para uma obra. Deus o chamou para libertar o povo da terra do Egito. Agora, pessoal, interessante isso aqui. Um homem de 80 anos hoje não tem mais vigor para nada, é ou não é? É a realidade. As pessoas com 60 anos hoje em dia já estão sem conseguir mais fazer nada. Tem gente que com 60 anos já está cheio de doença, né? Cheio de enfermidade. E Moisés, com 80 anos, cuidava das ovelhas e, além disso, foi chamado por Deus para fazer uma grande obra. Na verdade, Moisés, com 120 anos, ainda subiu o Monte Sinai. Então, olha que coisa, com 120 anos, ainda tinha vigor para subir um monte altíssimo, né? Então, as pessoas daquela época eram bem mais saudáveis. Naquela época não tinha McDonald's, não tinha batata frita, não tinha pizza, não tinha refrigerante. Naquela época as pessoas comiam pão e peixe e carne. Então, a vida, né, e fruta, né, era bem mais saudável a vida das pessoas. Principalmente que Moisés, ele vinha do Egito, ele foi criado lá, e no Egito não comia carne. No Egito as pessoas eram vegetarianas, comiam pão e fruta. Então provavelmente Moisés seguia também esse ritual aí, tá? Então a Bíblia diz que Deus precisava levantar um libertador. Só que esse libertador precisava ser uma pessoa inconformada, revoltada, e era o que de fato Moisés era. Moisés era um revoltado. Moisés era um homem inconformado, é tanto que ele chegou a matar um egípcio para defender um hebreu. Então ele era inconformado em relação a injustiças. Moisés tinha dentro dele um espírito de libertador. Você vê que ele era uma pessoa inconformada com injustiças. Moisés não aceitava ver as pessoas fazendo injustiças com outras pessoas. Ele tinha dentro dele aquela coisa do líder, sabe, de liderar, de ir para cima, de tomar conta, de defender as pessoas. Aí Deus levantou ele. No início ele colocou várias desculpas para não libertar o povo, para não ir, porque ele tinha medo, ele não queria voltar para a terra do Egito.
Ele não queria enfrentar os seus traumas. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Deus vai te colocar em situações das quais você vai enfrentar os seus traumas. Irmãos, uma pessoa cheia de traumas, ela não consegue vencer na vida. Ela não consegue prosperar. Tem gente que tem trauma em relação a algo que aconteceu no passado. Tem um trauma porque foi traída. Tem um trauma porque foi rejeitada, foi rejeitado, foi excluído, foi desprezado. Então Deus, Ele vai te levar a enfrentar os seus traumas. Você precisa desse enfrentamento. Você precisa enfrentar os traumas da sua vida. Precisa enfrentar os problemas, enfrentar as dificuldades. Moisés foi um fugitivo durante 40 longos anos de sua vida. Mas agora Moisés precisava enfrentar aquele problema, porque Moisés fugiu durante 40 anos, mas ele precisava enfrentar. Ele precisava vencer aquele problema. Porque o correto nunca vai ser você fugir dos seus problemas. O correto vai ser você enfrentá-los. E ele precisava enfrentar o seu problema. Ele precisava voltar para a terra do Egito, resolver seu problema com Faraó, resolver seu problema com a justiça. Ele precisava. Ele tinha um grande problema a solucionar. Então deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Pare de fugir dos seus problemas. Porque Moisés queria fugir mais uma vez quando Deus o chamou. Ele disse: não, eu não vou, Senhor. Eu não vou. Como é que eu vou voltar lá? As pessoas não vão me respeitar. As pessoas não vão acreditar em mim. Eu sou foragido da justiça de lá e eu não posso voltar. Aí Deus falou: volte para resolver os seus problemas. Até quando você, deixa eu me aproximar de você para te perguntar isso, até quando você aí vai fugir dos seus problemas? Até quando você vai fugir de resolver os problemas no teu relacionamento? Você vai ficar administrando um relacionamento que não presta, que já acabou há muito tempo, que nem você nem seu marido se amam mais? Você vai ficar administrando esse problema financeiro, pegando dinheiro emprestado na mão de um, na mão de outro, para resolver o problema financeiro? Ou você vai decidir se dedicar a ganhar mais? Você vai ficar administrando os problemas com a tua família, com teus filhos? Você não está falando com teu filho não está falando com você, vocês estão brigados. Você está brigado com alguém da tua casa, com alguém da tua família, com teu pai, com tua mãe. Você vai ficar administrando os problemas? Resolva. Você precisa resolver seus problemas. É assim que os adultos maduros fazem. Pare de fugir de suas dificuldades. Pare de ser fraco, pare de ser frouxo. Me perdoe estar falando para você tão abertamente assim. Está tão verdadeiro, mas o que é que a palavra diz? A palavra de Deus diz em Provérbios 24:10: se te fizeres frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Ou seja, nós muitas vezes somos frouxos diante dos nossos problemas. A gente não quer resolver, a gente quer se esconder, quer fugir da dificuldade, quer fugir do problema, quer fugir da luta. Não seja um fugitivo diante da sua luta. Então Deus usou Moisés para libertar o povo. O povo foi liberto porque clamou. Então, você tem que entender uma coisa. Você pode hoje estar vivendo igual o povo de Israel, escravo dos seus problemas, escravo do problema sentimental, escravo do problema financeiro, escravo das dívidas, escravo das lutas. Você pode hoje estar vivendo uma vida de derrota, mas está na hora de você se levantar para resolver os seus problemas e dizer: olha, a partir de hoje eu não aceito mais viver uma vida de fracasso. Eu não aceito mais viver num casamento que já acabou há muito tempo. Eu vou dar um jeito nisso. Eu vou acabar com isso hoje. Eu vou tomar uma decisão. Eu não aceito mais viver uma vida de enfermidade, cheio de problema, de enfermidade, cheio de doença. Eu vou me levantar para fazer uma dieta, para fazer uma academia, para mudar a minha vida. Eu não aceito mais viver uma vida financeira derrotada. Eu vou me levantar para trabalhar, para vender alguma coisa,
para resolver a minha situação financeira. É isso que você precisa, enfrentar os seus problemas. O povo de Israel precisava enfrentar o problema e enfrentaram, clamaram ao Senhor, buscaram a Deus e Deus mudou a sorte deles. Assim também como Moisés precisava enfrentar os seus problemas e ir para a terra do Egito libertar o povo. A libertação da sua vida, você se libertar dos seus problemas, só vai acontecer quando você parar de colocar desculpa, quando você decidir se levantar para resolver a sua situação. Você tem que se levantar, você tem que ser guerreira, tem que ser guerreiro, tem que ir para cima, tem que atacar seus problemas, atacar suas dificuldades. Você tem que ir para cima para resolver as situações da sua vida. Porque enquanto você continuar prostrada, sua vida não vai mudar. Então se levante hoje para resolver os seus problemas. Vamos orar agora a poderosa oração do Salmo 121. Amém? Vamos orar. Abra sua Bíblia comigo agora e vamos falar com Deus. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua te molestará de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para todo sempre. Pai nosso que está no mais alto de todos os céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. O Senhor é o meu pastor, e não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, até que o meu cálice transborde. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Receba sobre você a bênção de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja e te livre de todo mal. Que Deus te dê uma ótima noite de sono, uma noite de paz. Você não vai precisar tomar remédio hoje para dormir, nem dia nenhum mais, porque a paz do Senhor, ela entra na sua casa agora e na sua vida, em um nome de Jesus. E aqueles que creem, digam amém e graças a Deus. Pessoal, que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui todos os dias, de segunda a domingo, exatamente às 22 horas, orando a poderosa oração do Salmo 121. Essa campanha tem abençoado muita gente e vai abençoar você também, tá bom? Então amanhã, isso mesmo, amanhã, quinta-feira, eu estou ao vivo aqui às 22 horas, junto com você, para a gente fazer essa poderosa oração mais uma vez. E lembre-se de uma coisa, você precisa enfrentar os seus problemas. O povo de Israel enfrentou o problema buscando a Deus. Assim também como Moisés enfrentou o seu problema. Qual era o problema de Moisés? Moisés era foragido do Egito durante 40 anos. Moisés tinha problema com Faraó, problema com o povo, problema com a justiça. Mas mesmo assim, ele enfrentou os seus problemas. Por quê? Porque Deus deu a ordem para ele. Deus falou para ele, pare de fugir, vai enfrentar seu problema,
Vá para a terra do Egito, enfrente seus traumas. Irmãos, você não pode abaixar a cabeça diante do trauma. Não pode abaixar a cabeça diante da luta. Você tem que se levantar para lutar e para resolver os problemas da sua vida. Tá bom? Deus te abençoe. Assim que terminar a live aqui, vá nos meus vídeos e compartilhe pela segunda vez. Lembra? A gente compartilha no início e compartilha depois quando a live acaba. Por quê? Porque as pessoas elas vão entrando depois também. E elas pegam do início da live até o final. Então você pode observar que depois as visualizações aqui da live aumentam. Tá bom? Beijo no coração, ó. Deus abençoe você. E já ia esquecendo. Eu amo vocês, meu povo. Deus abençoe. Tchau.